Bom, vamos continuar nas nossas explicações. Agora nós vamos falar um pouquinho da língua portuguesa no ensino fundamental. Então, no ensino fundamental, a criança já de posse com a aprendizagem da leitura e da escrita, nós devemos começar a trabalhar textos produzidos pelos alunos. Por quê? A produção textual dos alunos é de forma mais concreta e ele vê que ele está produzindo, ele está representando o seu pensamento numa folha de papel. Isso é muito importante para ele, né? Então, nós devemos fazer o quê? Nós devemos mostrar para ele que a língua é um instrumento de poder. A língua é um elemento muito importante relacionado ao quê? Relacionada a onde ele vive, né? Se ele sabe, ele consequentemente não vai ser passado para trás. O erro, ele muitas vezes ele é considerado algo negativo, porém não. O erro é algo que propicia a aprendizagem, é a demonstração do que aquilo não deu certo, eu preciso usar outro caminho para que eu consiga chegar a uma solução. E devemos pensar, né, o professor principalmente, pensar novas formas da prática educativa da criança, né? Não só da criança, mas como do adolescente também. Então, essa prática educativa, ela precisa ser repensada e colocada de forma significativa para os nossos alunos. A linguagem, ela representa, né, algo social, a sociedade, né, por causa da interação social que Bakhtin já falava, e isso daí requer o quê? Uma reflexão sobre a linguagem, uma reflexão da abordagem do professor dentro da sala de aula com relação à linguagem, o ensino da linguagem. E o Vanderlei Geraldi, ele fala um elemento muito importante relacionado à prática da linguagem, né? A análise linguística, no caso, seria o ensino das gramáticas. Ele fala que o trabalho com o texto ele não pode ser resumido apenas em uma mera higienização do texto. Quando nós olhamos o texto do aluno e pintamos literalmente de vermelho, olha, isso está errado, errado, errado. O que o aluno recebe? O erro de uma forma negativa. Não, nós devemos propiciar essa correção no sentido de que ele está fazendo uma análise, um trabalho, uma lapidação com seus textos. E o Vanderlei Geraldi usa essa ideia de higienização. As variedades linguísticas, como eu falei, inicialmente o aluno, como vem para a escola, ele não vem, né, sem nada, ele não é um ser cru que vem para que o professor, né, preencha. Ele traz de sua vivência as variedades linguísticas, né, suas condições sociais, culturais, históricas, e isso deve ser colocado junto à aprendizagem. Por quê? Porque ele precisa lapidar todos esses elementos que eles trazem para a escola. E isso daí vai ser agregar, não descartar o que ele tem e colocar um novo, mas agregar conhecimentos e lapidar a sua aprendizagem. O trabalho com essas variedades linguísticas são inúmeros. Nós temos vários e vários elementos que podem ser trabalhados, né? As variedades linguísticas com relação à zona rural, a outras localidades. Então, é importante o quê? Trabalhar essas linguagens, essas particularidades, fazendo com que todos possam aprender. E os meios de comunicação, que a gente hoje, principalmente nessa situação onde nós estamos vivendo, os meios de comunicação estão sendo o grande boom, né, das nossas vidas. Então é importante que possamos ensinar os alunos a realmente utilizar os meios de comunicação para o desenvolvimento, né? Porque tanto na vida existem coisas boas e ruins, dentro dos elementos de comunicação também. Nós precisamos fazer com que os alunos possam usar esses elementos de comunicação e a favor deles, né, para pesquisas, para agora, né, para aulas e várias outras coisas que nós estamos vendo aí com relação às novas tecnologias. E Edgar Morin, ele fala, né, que a comunicação é o processo de expressão da participação social. Então, ele vai participar, né, a comunicação, ele vai fazer a parte da expressão. Um comunica-se com o outro, um passa a sua visão para o outro, e nós temos que ter o respeito, né, aceitar todas essas expressões. Por quê? Porque a gente tem que ver
o que o outro fala, se tá bom, se tá ruim, eu pego o que serve para mim e o que não serve descarto, mas mesmo assim eu preciso ter o respeito pela expressão do outro. Comunicação e ensino da língua. Antigamente, o ensino da língua foi limitado apenas à expressão de gramática. Então, limitou-se ao uso da linguagem verbal, só gramática. Então, as linguagens, elas não eram colocadas como importante. Tinha que se falar corretamente, perfeitamente, a oratória perfeita e assim por diante. E o ensino da língua portuguesa, né? O ensino da língua portuguesa, devido a essa focar, né, essa modalidade de língua portuguesa, ela foi muitos elementos da gramática informal, no caso das linguagens, foram desconsideradas. E a Marisa Lajolo diz que diante disso, o professor ele precisa ter condições de ampliar a linguagem do aluno, né, noção de ampliar e também ter o amplo conhecimento das linguagens, usar as diversidades da linguagem culta, consequentemente também precisa dominar a linguagem e estar familiarizado com o gênero que ele vai trabalhar, porque não adianta nada o professor ele for falar de alguma coisa sendo que ele não tem o conhecimento, não adianta ensinar uma coisa que ele não sabe. E o Vanderlei Geraldi, ele fala que existem 3 formas de concepção da linguagem, que é a linguagem como espelho do pensamento, a linguagem como instrumento de comunicação e a linguagem como forma de interação, como processo de interação, que ele vai estar fazendo ligação com o Bakhtin, né, a interação do Bakhtin. E o ensino da linguagem, ele afirma que o ensino da língua portuguesa, ele está sendo abordado de uma forma muito artificial. Por quê? Porque é simplesmente essa ideia de gramática, de ler textos dos outros, concordar, discordar, é uma coisa muito mecânica. E aí ele fala que a prática da leitura e da aprendizagem, né, precisa da prática da leitura, os alunos eles precisam ler os textos e exercitar a interpretação, eles não fazem isso hoje. A produção, ele precisa produzir para vários interlocutores e infelizmente hoje o único interlocutor do aluno é o professor. E ter um caráter dialógico, o aluno não considera que o seu texto pode atingir maiores públicos. Então, o aluno precisa o quê? Abrir a sua concepção de escrita. Isso daí vai ser feito por quem? Vai ser feito pelo professor. E ele fala também que a língua materna precisa de 3 eixos para a aprendizagem: ler textos, produzir textos e analisar esses textos. Então, primeiro eu leio, conheço o texto, depois eu produzo textos e analiso a linguagem, faço uma análise para ver o que está certo, o que está errado e posteriormente eu faço o que? A escrita, né? A escrita final. Bom, no próximo vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a interação verbal, né? A interação verbal da ideia de Bakhtin, tá bom? Muito obrigada pela atenção.